cursos avançados, né? Não é algo básico, mas que vocês precisam saber também que existe, né? Pelo menos para que tenham uma ideia de que existe, ok? Bom, basicamente nós vamos falar de 3 técnicas que nós podemos lançar mão dentro da implantodontia, que é a lateralização do feixe vasco-nervoso alveolar inferior, fixação zigomática e a cirurgia guiada, ok? São 3 técnicas que a gente sempre ministra na graduação, porque a gente entende que é extremamente importante que vocês tenham pelo menos uma noção. Vocês não vão fazer isso, ok? Na graduação. Vocês vão fazer para quem vai fazer um curso de pós-graduação. Bom, primeira das técnicas, lateralização do feixe vasco-nervoso alveolar inferior. Ok? Então, gente, o que acontece? Imaginem vocês que nós precisamos colocar um implante dentário ou mais de um implante dentário na região posterior da mandíbula. E como vocês bem sabem, com o avanço da idade, com o paciente tendo perdido os seus dentes há muito tempo, ocorre uma atrofia óssea bastante interessante nessa região posterior. Na realidade, essa atrofia óssea ela acontece em qualquer região onde um dente ele é perdido, né? Então, a partir do momento que nós perdemos um dente, como não tem o estímulo daquela região mais, esse osso ele sofre um processo de reabsorção óssea fisiológica. E pode acontecer da gente querer fazer implante lá na região posterior de mandíbula, região de pré-molares, região de molares, e nós não termos mais osso suficiente. Por quê? Porque nós temos que entender que nessa região posterior nós temos o alveolar inferior. Vocês lembram disso, né? Então, o que acontece? Se o paciente acabou de perder um dente, eu tenho uma altura óssea, geralmente, boa para colocar um implante sem danificar o alveolar inferior. Mas, se o paciente perdeu um dente há muito tempo atrás, essa atrofia óssea, e quando eu mostrar a radiografia, vocês vão ver muito bem isso, né? Muito bem isso. Pode ser que seja inviável a colocação de implante, ok? Por quê? Porque o osso já está muito pertinho do nervo alveolar inferior. E aí, aqui nós temos algumas saídas. Dentre essas saídas, nós temos implantes menores, eventualmente é possível. Hoje nós temos implantes bem pequenininhos, ok? Só que aí, ao invés de colocar um, nós colocamos 2 ou 3. Existem enxertos ósseos, mas que nessa região posterior de mandíbula não é muito bom, porque a vascularização ela é uma vascularização bastante ruim, e o que manda o sucesso de um enxerto ósseo é o seu leito receptor. Então, eu tenho que ter um leito receptor vascularizado para que o meu enxerto ósseo dê certo. E nós temos a técnica que nós vamos conversar agora com vocês, que é reposicionar o alveolar inferior. Na verdade, não é apenas o nervo, é o feixe vásculo nervoso, ou seja, artéria, veia e nervo. Ok? Então, essa é a ideia. Então, olha só. Ó. Imaginem vocês, ó. Vamos dizer que esse aqui é um paciente real, né? E ele queira colocar implante aqui. Não tem como, né, gente? Por quê? Vejam, é um esquema de livro, mas é um osso de uma pessoa de muita idade, dá para ver, que perdeu todos os seus dentes há muito tempo, né, devido à tamanha atrofia. Aqui, ó, para frente do forame, eu consigo colocar implante em toda essa região, ok? Muito tranquilo, muito tranquilo. Agora, nessa região aqui, ó, posterior, eu não consigo,
Porque vocês lembram que o alveolar inferior está aqui, ó. Ele entra por lingual, nessa região aqui atrás, ó, e ele percorre todo o trajeto e ele vem sair aqui como nervo mentual. Então, essa técnica consiste em fazermos uma janela óssea, tirarmos o nervo lá de dentro, colocarmos o implante e voltarmos o nervo. Na realidade, não é tirar o nervo, é deslocar. Nós não vamos romper o nervo, ok? E, eventualmente, também, caso a gente queira colocar o implante na região do forame, nós também podemos tirar o forame do local. Aí nós chamamos não apenas de lateralização, nós chamamos de transposição, ok? É uma transposição. É quando envolve região posterior e mais o forame. E aí eu desloco o forame juntamente com o nervo mentual, desloco o feixe vasco nervoso alveolar inferior, e aí sim eu consigo colocar implante nessa região. Quando mostrar as fotos clínicas, vocês vão ver, vai ficar bem fácil de entender isso aí. Olha só esse paciente aqui, né? Vejam, a região posterior, se a gente medir aqui, ó, né? Aqui praticamente a gente desconsidera que é uma distância que ou o osso é muito fino ou é gengiva. O feixe vasco nervoso está bem pertinho aqui, ó. Então a gente tem uma distância muito pequena. Nesse caso, ou nós usaríamos implante curto ou implantes curtos, ou nós faríamos a técnica de lateralização. Quando nós medimos aqui, não deu altura suficiente para a gente colocar implante curto, nem aqui e nem aqui, ó. Ok? Não deu. Né? Aqui eu posso colocar? Aqui eu posso, ó. Para frente do forame, eu posso colocar aqui, eu posso colocar aqui, inclusive eu posso colocar até aqui, ó. Agora, o problema é para trás do forame, que aí sim eu tenho aqui o meu nervo alveolar inferior passando bem nessa região, ok? E aí o que fazer, né? Vamos lá. Vamos operar esse paciente. Então, nós fazemos uma incisão, né, sobre o rebordo alveolar, estendemos aqui até a região anterior. E aí o que eu vou fazer, gente? Uma janela no osso, ó. Eu faço uma janela no osso, com muito cuidado. Hoje a gente já utiliza ultrassom cirúrgico para isso. Por quê? Porque o ultrassom cirúrgico, ele não corta tecidos moles, então eu não tenho risco nenhum de lesar o nervo, zero de chance. Nesse caso da foto, a gente fazia com brocas ainda, tinha que ter uma mão muito cuidadosa, porque se a broca pegar no feixe vasco nervoso, já era, corta mesmo. Aí o paciente vai ter parestesia eterna, nunca mais vai voltar, né? Se ele romper, né? Ó, o Rodrigo fez uma pergunta bem interessante, se tem que ter no mínimo 6 milímetros de osso. É isso, tá, Rodrigo? O ideal é pelo menos uns 6 milímetros. Nós temos implante até de 4 milímetros hoje, tá? 4 milímetros. Se a gente trabalhar com 6 milímetros, a gente vai colocar um implante de 4 milímetros e ele vai ficar com uma distância de 2 milímetros para o nervo, ok? É uma distância bem legal. Mas, assim, mesmo assim, é pouquinho, né? Então, a gente vai estar a 2 milímetros de pegar o nervo alveolar inferior, ok? Se você errar na hora de perfurar e furar, passar ali da medida, você fura o nervo. Né? Não tem, então é uma técnica muito precisa, essa técnica para a colocação de implantes mais curtos. Mas dá. Vocês vão ver na aula do professor Vilmar, as brocas são milimetradas, então é tranquilo, dá para fazer, ok? Mas tem que ter pelo menos 6 milímetros. E se o cirurgião tiver experiência, 5 milímetros, ele consegue colocar um implante de 4 milímetros. Aí ele vai ficar 1 milímetro de distância
do nervo. Aí tem que ser muito cuidadoso mesmo, tem que estar com a mão bem calibrada, ok? Mas é possível sim, ok, gente? Bom, olha aqui o forame, né? E o nervo está aqui. Às vezes a gente já tira essa cortical aqui, já encontra o nervo, ou às vezes a gente se depara com uma parte medular e a gente tem que procurar o nervo aqui com muito cuidado, né? Mas é possível. Olha lá, ó o nervo passando, olha que bonitinho, ó. Né? Então, esse aqui é o feixe vasculo nervoso. Eu não tenho só nervo aqui, eu tenho artéria, veia e nervo alveolar inferior, ok? E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou laçar esse nervo, vou pegar uma fita bem lisa, que geralmente a gente usa uma fita cardíaca, né? Uma fita utilizada em cirurgias cardíacas. Nós passamos por trás desse nervo aqui, com essa fita, meio que pescando o nervo, tiramos ele fora aqui da mandíbula, puxamos ele para fora, passamos os implantes e voltamos o nervo. Olha que legal, ó. Aqui a fita, ó, mostrando. Então aqui a foto não pegou, mas o intuito era mostrar as perfurações. Mas aqui é a fita cardíaca puxando o nervo para fora. Isso aqui não é o nervo, isso aqui é a fita. E aí a gente pode fazer as perfurações, ó, né? Porque se eu tirei o nervo daqui da loja dele, né? Eu posso tranquilamente fazer as perfurações. Faço as perfurações, coloco os implantes, volto aquele osso na região e pronto, está resolvido. Faço isso bilateralmente e eu tenho um caso fechado como esse aqui. Então, assim, ó, esse aqui, esse implante e esse implante, eles estão anteriores ao forame, ok? Agora, esse aqui, esses dois implantes e esses dois, jamais nós teríamos colocado sem o auxílio dessa técnica de lateralização do nervo alveolar inferior, ok? Então essa é a ideia. Agora vamos ver um caso de transposição, né? Olha um caso de transposição. Aqui eu precisava colocar o meu implante bem em cima do forame. E não tinha distância aqui, a foto está muito ampliada, então parece que eu tenho muito osso, mas não tenho, né? Então aqui a gente não conseguia de forma alguma colocar implante curto. Então, mas eu queria colocar um implante, precisava, né? O paciente precisava de um implante bem aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos englobar o forame e além de deslocar o feixe vasco nervoso, nós vamos deslocar também o forame, ok? Olha lá, ó. Então eu faço uma broca, passo uma broca. Nessa época nós fazíamos com broca, hoje não mais, a gente faz com ultrassom. Veja que não chega nem a triscar no nervo, não pode nem triscar no nervo, ok? Olha lá. Depois que eu fiz isso aqui, eu faço a minha janela óssea conforme o que a gente mostrou no caso passado. E aí sim, ó, aqui eu tenho o meu forame destacado, ó, isso aqui é o osso que já foi destacado, portanto, o mentual ele vem para fora também, e aqui a continuidade com o alveolar inferior que vai vir para fora também quando a gente passa essa fita. Ó, essa é uma fita cardíaca da qual nós vamos pescar o nervo lá atrás e vamos puxar tudo isso para fora. Vai vir o alveolar, o feixe vasco nervoso alveolar inferior e vai vir também o feixe vasco nervoso mentual. Vem tudo para fora, eu posso agora colocar os meus implantes de uma maneira muito tranquila, sem problemas. Então, esse implante aqui eu coloquei exatamente no local do forame, mas ele está passando lá por trás do meu nervo mentual, que eu desloquei o nervo mentual para fora do seu alvéolo. E esse aqui também, tranquilo, deu tudo bem, tá? Pronto. Aí o que eu faço? Agora eu posso voltar. Veja,
o nervo está intacto, o feixe vástico nervoso está intacto e eu posso voltar então para a sua posição original, voltar, se eu quiser, a janelinha óssea, né? Eu posso triturar também, ou posso simplesmente voltar essa janelinha óssea e proceder à sutura. Ok, gente? Então, essa é a ideia. Tudo bem até aqui? Bom, a próxima técnica, né, que nós utilizamos. Uma outra técnica avançada, então, que nós podemos lançar mão, é a fixação zigomática, ok? Fixação zigomática, gente, ela foi desenvolvida principalmente na época da guerra, né? Na época da guerra, aonde soldados tomavam tiro na região da face, tomavam tiro na região do rosto e perdiam a maxila, ok? Tomavam um tiro na boca, nessa região da maxila, e praticamente ficavam sem maxila, certo? O que era feito para reabilitar esses pacientes? Era colocado implantes no osso zigomático, como está mostrando aqui, ó. Então, são implantes longos colocados no osso zigomático, ok? Pacientes também que sofreram tumores e perderam a maxila, tiveram que tirar toda a maxila ou parte da maxila, também lá no passado eram reabilitados com essa técnica. O fato é que, com o passar dos anos, ela foi extrapolada também para todos os pacientes, E hoje nós podemos utilizá-la para todos os pacientes, não apenas para pacientes mutilados, mas para todos os pacientes de uma forma geral, ok? Então, vamos lá. Olha lá, como eu falei para vocês, né? Ó, inicialmente, vítimas de traumas, né? Seja por tiro, seja por cirurgias de ressecção, né? E aí a gente vai colocar o implante no corpo do osso zigomático. Essa é a ideia. E nós temos diversos trabalhos na literatura mostrando que o índice de sucesso ele é bem alto, né? Ele é muito parecido com o índice de sucesso dos implantes convencionais. Esse é um trabalho clássico do próprio Dr. Branemark, né? Que mostra que tem uma chance muito grande de dar certo esse tipo de tratamento. Rodrigo, Rodrigo fez uma outra pergunta bem legal aqui, tá? A manipulação do nervo leva para parestesia temporária? 100% dos casos, tá, gente? Voltando lá na técnica da lateralização. 100% dos casos, os pacientes relatam parestesia no pós-operatório. 100%. Ok? O nervo, ele é muito melindroso, né? O nervo, ele é muito enjoado. Então, o fato de você deixar cair, sei lá, uma gota de soro no nervo, já dá parestesia no pós-operatório. Quem dirá tirar ele do osso, né? Afastar ele do osso, passar uma fita nele, pescando ele, por mais que essa fita seja totalmente lisa, ela não vai danificar, né, o nervo, mas o fato de manipular o nervo, o fato de cair soro, de puxar ele, 100% dos casos, parestesia temporária, mas vai voltar, ok? Vai voltar. Ok? Ótima pergunta, gente. O protocolo, né, Rodrigo? Interessante também a pergunta. Na realidade, gente, assim, desde que não haja o rompimento, né, não pode haver o rompimento, vai voltar sozinho. Vai voltar sozinho essa parestesia. Existem algumas coisas para se aumentar a rapidez, né, melhorar a rapidez de retorno, né? Existe, por exemplo, complexo B, às vezes a gente receita complexo B para o paciente, vitamina mesmo, complexo B, laser terapia, acupuntura, basicamente isso, ok? São tratamentos coadjuvantes
que vão acelerar a volta dessa parestesia. Vai fazer com que a parestesia vá embora o quanto antes, tá? É possível. Agora, se eu não rompi, não fizer nada, vai voltar também, ok? Vai voltar também. Não custa nada entrar com alguma terapia coadjuvante, nem que seja complexo B, tá? Nem que seja complexo B. Agora, imagina, que isso, Rodrigão, não incomoda nunca, cara, pelo amor de Deus. Eu quero que você faça diversas perguntas, não só você, como todos. É um prazer responder, tá? Porque às vezes a gente esquece de falar algumas coisas durante a aula, e é legal que vocês perguntem, tá? Pode perguntar sim, quantas vezes for necessário, tá bom? Agora, gente, se romper, aí complicou, né? Se romper, o que fazer? Suturar o nervo, né? Dá para suturar o nervo. Eu já fui acudir colega no consultório, né, que me ligou 7h30 da noite, que tinha tentado fazer essa técnica e rompeu, né? É drástico, é drástico. O que a gente tem que fazer caso aconteça esse rompimento? A gente tem que suturar o nervo, de preferência com fio o mais fino possível, né? Nesse dia, eu passei no hospital, emprestei lá da farmácia do hospital um fio muito fino, utilizado em cirurgia oftalmológica, com uma lupa que o colega tinha, porque o colega fazia prótese, então na época ele tinha lupa, eu não tinha na época, hoje eu tenho. Com uma lupa, eu praticamente dei um ponto no epineuro. O epineuro é aquela membrana que reveste o nervo. Então a gente dá um pontinho, o fio era um fio 10 zeros, só para vocês saberem, né? Um fio muito fino. Se os 6 zeros utilizado na periodontia é um fiozinho de cabelo, imaginem vocês o que é um fio 10 zeros. Ele é muito fino, muito fino. Quanto maior o número de zeros, vocês lembram, né? Mais fino é o fio. Com uma lupa, eu dei um ponto no epineuro, 2, 3 pontinhos, religuei o nervo, colocamos os implantes, voltamos e assim, voltou cerca de 90% da sensibilidade, mas a paciente ficou com um feixe na região do lábio aqui para sempre sem sentir, né? Esse caso já está com praticamente aí, acho que 8 ou 9 anos e a paciente nunca mais veio a sentir uma faixa aqui na região do lábio inferior, mas o restante ela sente e não incomoda ela. Ela fala que não incomoda, não teve nenhum tipo de problema. Mas porque nós religamos. Se não religar, se deixar um coto para cada lado, nunca mais vai sentir o lábio inteiro, né? E aí é ruim, aí é ruim. Bom, vai perguntando, Rodrigão, vai perguntando, não só você, mas todo mundo, tá? Voltando aqui nos implantes zigomáticos, tá? Bom, então, o índice de sucesso é bem grande, 97% dos casos, tá? Existem outros trabalhos na literatura, esse aqui é um outro trabalho mostrando também esse alto índice de sucesso, 97,9%, então é um tratamento consagrado na literatura, né? A gente faz com tanta rotina? Não, a gente acaba não fazendo, a gente usa outras técnicas de enxertos ósseos, inclinar implantes. O professor Vilmar vai mostrar para vocês técnicas onde nós inclinamos implantes para fugir ali do seio maxilar, e o implante zigomático praticamente fica aí como uma das últimas alternativas, ok? Mas é uma técnica viável, né? Eu posso aplicar em maxilas muito reabsorvidas, porque a minha fixação não vai ser na maxila, vai ser no zigomático, diminui o tempo de tratamento, o custo de tratamento, né? Eu não faço com que o paciente venha a sofrer com a utilização de enxertos ósseos, né? Sobretudo se vai usar áreas doadoras autógenas, né? Às vezes o paciente precisa tirar osso de alguma outra região do corpo, né? Do osso ilíaco, da calota craniana. Então, tudo isso demanda custo
internação, anestesia geral, tempo maior de tratamento, que a gente tem que esperar esse osso ficar ósseo integrado, né, ficar bom para que a gente consiga colocar os implantes. Então, com os implantes zigomáticos, a gente consegue dar uma simplificada no tratamento, né? Agora, é uma técnica relativamente complexa, né? Pode dificultar um pouco a fase da prótese para quem não tem muita habilidade, e tem que ser uma técnica para quem sabe fazer, porque não é tão simples de se fazer. Tem que conhecer muito bem a técnica, tem que ter um treinamento muito grande, ok? Bom, esse é o kit, né, que nós utilizamos. Basicamente, é uma sequência de brocas. O professor Vilmar vai falar isso, mas a gente tem brocas desde as mais finas até as mais grossas, e nós vamos fazendo um escalonamento de broca. A gente entra com uma broca mais fina e vai aumentando o calibre dessa broca. Isso aí vai ser muito bem falado na aula de implantes com o professor Vilmar, ok? Então aqui uma sequencinha, veja, ó, a gente começa com uma broca bem fininha, depois coloca uma mais grossa, uma média e finaliza com uma mais grossa, bem próximo aí do diâmetro do implante que nós vamos utilizar, ok? Olha lá, ó, então a gente passa a broca nessa região, ó, nós vamos entrar com a broca aqui no palato, tá? A gente tem que partir do princípio que o paciente não tem maxila, então eu não tenho como entrar com essa broca na maxila. A gente entra no osso palatino e vai levar até o zigomático aqui, ó, ok? Ó que interessante. Olha a broca passando, tá? Existem duas técnicas, tá, gente? Antigamente, a gente fazia essa técnica aqui, ó, que passava por dentro do seio, tá? Aqui é o seio maxilar. A gente usava para passar por dentro do seio. Só que o implante, ele saía muito no palato, né? Então, aí foi desenvolvido uma outra técnica por um brasileiro, inclusive, que passa aqui por fora do seio, ó. Por que passar por fora do seio? Porque daí a gente consegue deixar o implante mais próximo do rebordo, ó. Dá para a gente entrar com a broca aqui, passar por fora do seio e travar aqui. O implante vai ficar aqui fora, ó, mas não tem problema nenhum. Depois nós vamos suturar e vai ficar tecido mole recobrindo esse implante. Tudo bem? Olha lá, uma sequência de brocas, né? Broca passando, furando o osso, né? Aqui fazendo uma sondagem para ver se está tudo bem. Está fazendo um escalonamento, escalonando o implante, ó, um implante bem grande, ó, implante gigante, podem ver. Olha lá, o implante vai passando e ele vai travar na maxila, ok? Olha lá, ele trava aqui na maxila, certo? E aí, sim, a gente pode também, né, caso a gente queira, colocar implantes convencionais, né? Nesse caso, foi feita uma associação. Olha o implante passando aqui dentro do seio, ó. Nesse caso, foi feita uma associação, tá? Com implantes convencionais na região anterior. Olha como que ficou bonito. 4 implantes, tá? Poderia colocar 2 zigomáticos de cada lado? Poderia, poderia. Nesse caso aqui, a gente está simulando que o paciente ainda tenha osso nessa região anterior da maxila, tá? Então, se o paciente ainda tem osso na região anterior, a gente pode trabalhar com implantes convencionais. Se o paciente não tiver osso nessa região anterior, a gente pode colocar 2 zigomáticos de cada lado, ok? E reabilitar o paciente, tá? Olha lá como que fica, né? Fica bom, fica legal, né? Lembrando que a técnica que a gente usa agora, pelo menos que a maioria dos cirurgiões usa, passa aqui por fora, tá? Mas não muda nada. A vantagem é que ele sai mais próximo do rebordo e não tanto aqui no palato, ó, como, por exemplo, está mostrando aqui, ó. Tá vendo que sai muito no palato aqui, ó?
Isso aqui, proteticamente, é muito ruim, porque a prótese do paciente, ela vem até no palato aqui, ó. Então, a gente consegue trazer esse implante bem aqui, ó, nessa região, passando aqui por fora, tá? Vou mostrar um caso aqui para vocês, só para exemplificar. Essa paciente aqui, né, precisava fazer um protocolo superior, usuária de PT total há muito tempo, bem insatisfatória, por sinal, cheio de remendo, todo com os dentes quebrados, né? Uma maxila extremamente atrófica, né? Olha lá, muito atrófica, aonde nós não tínhamos osso nessa região posterior de mandíbula. Tínhamos sim aqui na região anterior, mas na região posterior nós não tínhamos. Quais são as possibilidades? Usar enxerto ósseo, né? Fazer enxerto de seio maxilar. O professor Vilmar vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Preencher o seio maxilar com osso, esperar 8 meses, geralmente, e depois colocar implante em toda essa região. Ou, então, colocar os implantes zigomáticos, que foi o que nós fizemos. Aqui, apenas uma duplicação do que vai ser a prótese dela, né? Um guia cirúrgico, a gente faz essa duplicação para poder confeccionar um guia cirúrgico. Aqui, olha como essa maxila estava atrófica, extremamente atrófica, né? Não tem mais osso de maxila, a gente está no palato, ó, que já é o palato, né? O osso aqui já se encontrou com o osso palatino. E aí nós vamos colocar 2 implantes zigomáticos, aqui nós fazemos uma janela no seio, de cada lado, descolamos a membrana, né? Ó, descolamos a membrana e vamos passar o implante zigomático, ok? Olha lá, ó. Então, aqui o implante zigomático de um lado, ok? Aqui, ó, veja, ele entra no palato, passa dentro do seio maxilar e trava aqui no osso zigomático. Poderia passar por fora, poderia vir aqui, passar aqui por fora e travar no osso zigomático. Lá, esse lado, o outro lado, ó, mesma coisa, ó. Passei no osso palatino, entrei aqui dentro do seio, travei no zigomático, poderia passar por fora. São implantes muito grandes, implantes de 50 milímetros, 52 milímetros, implantes gigantescos, né? E aí, aqui na região anterior, como o paciente tinha osso, nós fizemos o uso de implantes convencionais, ok? Olha lá. Então, ficou dessa forma, né? Sutura, radiografia pós-operatória. Ok? Então, olha só. Implante sendo travado aqui no osso zigomático, tá? Riscos dessa técnica, né, gente? Já que a gente falou que a lateralização do feixe vasco nervoso, a gente poderia romper o nervo, um dos principais riscos dessa técnica, ao meu ver, é errar, tem que errar bem, né? Não errar tão bem assim, mas errar e pegar o olho do paciente. Vocês concordam que aqui já é o olho do paciente? Ó, né? Então aqui já é a órbita. Então, já teve casos relatados na literatura que o cirurgião entrou com o implante aqui e perfurou o olho do paciente. Então, é uma complicação extremamente grave. Tem casos já de cegueira por conta de implantes zigomáticos. Mas, se tiver um treinamento, se conhecer bem a anatomia local, não vai acontecer isso, tá? E aqui, nós não fizemos carga imediata, deixamos 4 meses para esses implantes ósseos integrarem. Poderia fazer carga imediata, caso o implante sofresse um bom travamento. Optamos por não fazer. Aqui o implante sendo abertos, componentes protéticos instalados, confecção de uma barra, a barra aqui que vai ser colocada na paciente, fixação da barra, transformamos a própria PT nova dela numa provisória, colocamos a provisória e depois aqui já o paciente com um protocolo definitivo, caso já finalizado, ok? Olha essa saída aqui, ó. Isso aqui atrapalha muito o paciente na região do palato para fazer a higienização. Essa técnica a gente passa por fora
ela não acontece isso. O implante sai bonitinho aqui, conforme os outros também. Mas a maxila dela era extremamente atrófica, então foi por conta disso. Tá bom, gente? Caso inicial, né? Não tem nem o que dizer o quanto melhorou, qualidade mastigatória, qualidade de vida, estética e tudo mais, né? Tudo bem, gente, até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Ok, então, vamos lá. E por fim, né, para a gente finalizar, uma outra técnica avançada que nós temos é a cirurgia guiada. Então, assim, existe uma modernidade dentro da odontologia, que isso está acontecendo de uma maneira muito acelerada, e já existe há um certo tempo atrás a cirurgia guiada, né? Então, eu sempre faço uma analogia com a medicina, assim como o médico, o cirurgião, ele consegue operar o paciente através de um pequeno orifício, né, que é uma cirurgia fechada. Claro que ele usa câmera para isso, mas nós também conseguimos, através de uma pequena incisão, né, ou às vezes nem fazemos incisão, apenas fazemos um furo na gengiva, nós conseguimos também não cortar mais, não incisar mais e fazemos uma cirurgia fechada. E isso já é uma realidade há um certo tempo já na implantodontia, ok? Então, é a chamada cirurgia flapless. A cirurgia flapless significa flap é retalho, né? Retalho, less ausente, né? Flapless, ausente de retalho. Então, aqui mostrando a diferença, né? Então, essa aqui é a foto anterior da paciente, onde nós abrimos uma maxila inteira e descolamos essa maxila inteira para fazer a colocação dos implantes. E aqui nós temos uma técnica flapless, onde nós, através de um pequeno orifício, sem abrir, sem enxergar o osso, nós conseguimos, então, colocar os nossos implantes. Uma técnica fantástica, uma técnica inovadora, uma técnica sensacional. Sobretudo porque o pós-operatório do paciente nada acontece. O paciente geralmente não faz edema, não tem hemorragia, nem parecer que operou, ele parece que operou. De tão conservadora que é. Então, vocês podem, inclusive, utilizar como um marketing isso no consultório de vocês, né? Hoje, quem faz cirurgia guiada é diferenciado no mercado, não tenha dúvida disso, né? Porque o paciente, ele sofre muito menos. Essa é uma cirurgia que a gente faz em 10, 15 minutos, tá? Muito tranquilo a técnica. Claro, exige treinamento, exige uma habilitação? Sim, exige. Mas depois que a gente faz treinamento, depois que a gente está habilitado para fazer, é um grande diferencial dentro da nossa profissão. É um grande diferencial, ok? Aí a diferença, né? Ó, procedimento a retalho e o procedimento sem retalho. Então, não tem como dizer que essa técnica aqui, o paciente vai ter um pós-operatório muito melhor, né? Não teve incisão, não existe incisão aqui, né? A gente simplesmente colocou o implante para o paciente através de um orifício, certo? Tem também muita literatura, só para apresentar para vocês, porque uma pergunta que vocês podem me falar é o seguinte: poxa, professor, mas como é que eu vou ter certeza de que esse implante foi colocado de maneira correta? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Mas é seguro, né? Eu não vejo, é operar no escuro, né? O médico, quando opera através de um orifício, ele tem uma câmera. Aqui nós não vamos ter uma câmera. Nós não vamos ter uma câmera, mas nós vamos ter um guia. É um guia planejado através de uma tomografia que ele é muito fiel, ok? Então, olha só, diversos trabalhos na literatura mostrando que existe erro muito pequeno. Não chega a 1 milímetro de erro na posição desses implantes, certo?
Então, é uma técnica muito segura, muito tranquila. Então, olha esse caso aqui dessa paciente, né? Vamos fazer a cirurgia dela através da técnica flapless, né? Prótese total da paciente, nós vamos duplicar essa prótese, bem insatisfatória, mas nós vamos duplicar ela, fazer uma nova prótese para ela. Então, aqui, moldando com a própria prótese, fazendo um selado periférico, ok? Moldando. Aqui, a moldagem com a própria prótese da paciente. Nós vamos confeccionar um guia cirúrgico para a gente, que na verdade vai ser um guia que nós vamos usar no dia da tomografia, que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Então, aqui, arco facial, articulador semiajustável, mostrando aqui confecção de uma prótese nova, provando, né, prova dos dentes, dimensão vertical, tudo que vocês já sabem até muito mais que eu. Eu não vejo isso aqui há 17 anos já, né, que eu não faço prótese há muito tempo. Mas a gente tem que ter todo um conhecimento, né? Satisfatório, testando. E aí, o que nós vamos fazer aqui, gente? O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos duplicar esse estudo dessa prótese que nós fizemos. Duplicar em acrílico. E aí, esse acrílico aqui, ó, o paciente ele vai usar no dia de fazer a tomografia. É assim que é feita a técnica de cirurgia guiada, ok? Então, olha lá, ó, o paciente vai para o centro radiológico, a gente faz um registro de mordida aqui para ele não se perder na hora de colocar e ele vai fazer a tomografia com esse guia na boca, porque isso vai nos ajudar a planejar depois os implantes dentários no computador, porque primeiro nós vamos operar esse paciente no computador, ok? O paciente fez a tomografia computadorizada, tá? E aqui nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos operar esse paciente virtualmente. É chegar aqui e fazer cirurgia no computador. Então a gente vai colocando vários implantes, claro que nós não vamos usar todos esses implantes, mas a gente vai colocando, ó, vai inserindo os implantes no software, ok? Coloca os implantes no software, vai checando em todos os cortes, corte coronal, corte axial, aqui o coronal, aqui é um corte lateral, aqui uma imagem reconstrutiva em 3 dimensões, e a gente vai avaliando, né? Avaliou, é isso? Nós vamos selecionar os implantes mais efetivos que nós vamos querer, e esse guia cirúrgico será confeccionado a partir do nosso planejamento virtual. Então, eu vou mandar por e-mail esse planejamento aqui que eu faço no software e a empresa vai confeccionar um guia como esse aqui, que é um guia que vai me guiar exatamente aonde eu preciso colocar os meus implantes, ok? Olha esse guia, anestesia, ok? Nós vamos adaptar esse guia, veja, ó, guia adaptado, fixo, aqui nós colocamos umas agulhas para fixar o guia, e aí, gente, não tem segredo, aí é passar a broca, ok? Aí é passar a broca aqui é a broca das agulhas, né? Na verdade, aqui é a broca das agulhas. Mas aqui, ó, é passar a broca e colocar o implante. E confiar. Tem que confiar no seu planejamento virtual. É uma cirurgia virtual. Então, a gente tem que confiar no planejamento virtual. Nós não vamos enxergar nada. E aí nós vamos colocando, ó, tá? Aqui na época a gente ainda tirava, passava uma broca circular para tirar essa gengivinha aqui. Hoje a gente já não faz mais isso, a gente já coloca direto as brocas e o implante, né? Aqui a gente tirava a gengivinha, tudo bem, pode ser tirada, né? E aí nós vamos fazer as perfurações para colocar os implantes, perfurando o implante, sendo capturado, implante e vamos colocar o implante. Ok? E o implante é colocado, gente. Existe um stop aqui, ó. A gente vai levar até esse stop.
Quando essa região aqui, ó, mais bojuda, encostar no guia, está na hora de parar e está na profundidade exata. E aí a gente vai colocando. Trava muito bem, na maioria das vezes, ó, um travamento aqui de 45 newtons. O professor Vilmar vai falar bastante isso aí para vocês. Um travamento muito bom. E nós vamos, olha lá, ó, descendo aqui, travou aqui, tem que parar, ok? E aí a gente vai colocando todos os implantes nessa região através desse guia que só vai ter um furo pelo qual foi planejado virtualmente e pelo qual nós vamos passar os nossos implantes. Tem que confiar. Tem que confiar, tem que saber que você fez um planejamento, tem que acreditar na literatura que o erro é muito baixo, porque nós não estamos enxergando nada, ok? Nós não estamos enxergando nada. E olha lá, todos os implantes colocados, nesse caso foram 5 implantes, né? Olha lá. Tirou o guia, é o que nós temos. Hoje em dia, como nós não passamos mais aquela broca que eu mostrei para vocês, que é aquela broca circular, esse orifício fica menor ainda. Ele não tem nem esse tamanho, porque a gente passa a broca direto na gengiva. A gente não tira mais aquela tampinha de gengiva, né? Aqui nós já vamos colocar os componentes protéticos e já vamos moldar o paciente, porque será uma técnica de carga imediata. Confecção da barra, prótese prontinha, paciente já reabilitada, checagem de oclusão, né, batendo carbono aqui, os testes, fixando a prótese, tá aqui na boca do paciente. Ok? Olha lá. Que era antes, né, como ela chegou, imagina uma peça grosseira, dentes totalmente desproporcionais, perda de dimensão vertical, e aqui todo um restabelecimento de dimensão vertical e uma prótese fixa, né? E aí nós publicamos, né, gente? Eu publiquei, juntamente aqui eu com o professor Vilmar, nós publicamos, ó, há 10 anos atrás, né, ó, 11 anos atrás, uma comparação, né, com a técnica convencional e com a técnica flapless, né? E a gente fez uma revisão de literatura e baseado também numa série de casos que nós tínhamos, e a comparação é que essa técnica diminui muito tempo cirúrgico. Falei para vocês, em 10 minutos a gente faz um protocolo, a gente coloca 6 implantes, 4 implantes, seja lá o que for, né? Abertura muito pequena em relação a essa. Aqui, na convencional, nós temos um sangramento moderado. Nessa técnica, nós diminuímos muito o sangramento. E na técnica convencional, dor e edema moderado. E aqui, praticamente, dor e edema reduzidos ou até, como muitos casos que nós temos, ausentes. Por quê? Porque não corta, não descola mais, o paciente melhora muito bem. Tá? Outras observações, né? Então, o paciente na convencional, ele incha mais, ele faz mais edema, às vezes hematoma. O período aqui tende a ser mais lento de recuperação. A técnica aqui, ela tem uma dificuldade moderada na convencional. Na flapless, ela é fácil, mas ela requer uma experiência no planejamento, ok? Tem que fazer a habilitação. Taxa de sucesso muito parecida, e o custo, ele é um custo um pouquinho aumentado, visto que a gente precisa gastar aí uns R$ 1.000 na confecção do guia e da tomografia computadorizada, ok? A tomografia computadorizada, praticamente a gente pede também na convencional, na técnica convencional, mas o guia é um guia que vai custar aí aproximadamente uns R$ 1.000, então o custo aumenta um pouco para o paciente, mas os benefícios são gigantes. Nós temos inúmeros